Boa noite a todos. Hoje, dia 10 de junho, nós estamos iniciando a atividade do eixo temático Insumos Farmacêuticos do Programa Educacional promovido pela Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, em nome da qual lhe dou a todos boas-vindas. Em 2024, as atividades educacionais da academia estão organizadas em 6 eixos temáticos: análises clínicas e toxicológicas, educação em ciências farmacêuticas, biodiversidade, insumos farmacêuticos, pesquisa farmacêutica toxicológica e clínica, tecnologia farmacêutica e cosmética. As atividades elas ocorrem semanalmente às segundas-feiras, durante o ano todo, de 18 às 19h30. O calendário com as respectivas palestras, ele está no site da academia, é, cienciasfarmacêuticas.org.br e em nossas redes sociais. O Programa Educacional da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil possui atividades gratuitas, graças aos mantenedores. Os laboratórios EMS, o Sindusfarma, a Eurofarma, a Abafarma, a Bifina, BD, FCE Farma, Hipofarma, ICF, Sincamesp, Estevanato Grupo e o Witton Grupo. Eu sou Giana Marcelini, eu sou acadêmica honorária da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil e integrante do Comitê de Trabalho do Eixo Temático Insumos Farmacêuticos. E sou a moderadora responsável pela atividade de hoje. Adjuvantes e sua importância nas vacinas. Quem fará a palestra será o Dr. Paulo Lihu. Dr. Paulo Lihu é um biólogo, doutor em ciências em bioquímica e biologia molecular, gerente de desenvolvimento e inovação de produtos, inteligência de produção no Centro Bioindustrial, da Fundação Butantan, do Instituto Butantan. Ele possui graduação em bacharelado em ciências biológicas pela Universidade de São Paulo, doutorado em Ciências Biológicas, Bioquímica, pela Universidade de São Paulo e pós-doc na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. É pesquisador científico 6 do Instituto Butantan, ex-diretor do Centro de Biotecnologia, ex-diretor da Divisão de Desenvolvimento Tecnológico e Produção do Butantan, foi ex-membro da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança e é atualmente editor acadêmico da PLOS, ONU. Possui mais de 160 artigos publicados, índice H igual a 41, patentes no Brasil e exterior. Recebeu honrarias com medalha de Ciência e Tecnologia do Governo do Estado de São Paulo, pelo sequenciamento do genoma da fitobactéria Xylella fastidiosa. Medalha de Excelência em Desenvolvimento Farmacêutico pela Academia de Ciências Farmacêuticas. Medalha Albas Labras, da Associação de Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo. E prêmio de pesquisador sênior pela Biotech Space, além de diversos trabalhos premiados. Possui contribuições técnicas e científicas na área de desenvolvimento de vacinas, biotecnologia, genoma, toxicologia e biologia celular. É atualmente bolsista 1C do CNPq. Bom, vou falar como é que vai ser como é que vai ser hoje. A palestra dele vai abordar os seguintes tópicos: vacina e sua composição, importância do adjuvante na formulação vacinal, adjuvante e sistema imune inato, adjuvante e sistema imune adaptativo, adjuvante aprovados para uso humano. Está previsto 1h30 de atividades, que procuraremos manter dentro da seguinte distribuição de tempo. Essa abertura, no máximo 10 minutos. O doutor Paulo Li terá 50 minutos para fazer a palestra e depois abriremos para fazer as perguntas. Nós pedimos que faça as perguntas pelo chat e depois do término da palestra do doutor Paulo Li, nós vamos ler as perguntas. Então, boa atividade a todos. Obrigado, Jana, pela apresentação. Antes de mais nada, eu queria agradecer à comissão da Academia de Ciências, né, por esse convite, por essa oportunidade de estar aqui com vocês, em especial o professor Lauro, né, Moreto.
E eu acho que sem mais delongas, eu vou tentar fazer o compartilhamento da minha apresentação aqui. Vocês estão vendo a minha apresentação? Sim, já estamos. Tá. Ele... Só colocar no modo apresentação, Isso, doutor acho que agora Paulo. foi, né? Sim. Perfeito. Tá bom, porque agora eu não vejo mais vocês. Então, se tiver qualquer problema, vocês, por favor, me sinalizem. Tá bom? Bom, então eu vou falar um pouco sobre adjuvantes e sua importância em vacinas, né? Como a gente sabe, a vacina é uma das intervenções, a vacinação é uma intervenção clínica das mais efetivas, né, que a clínica médica tem, né? Então, com ela, por exemplo, a gente conseguiu erradicar a varíola, né? Nós estamos em processo de erradicação da poliomielite. Alguns continentes já têm a polio erradicada, né? Hoje nós temos apenas Afeganistão e Paquistão, que são alguns países que ainda têm casos de poliomielite. A gente tem a rubéola livre das Américas, a gente teve sarampo livre das Américas, né? E hoje a gente perdeu esse status de área livre de sarampo, mas também a gente também tem doenças veterinárias que foram completamente erradicadas com a vacinação. É o caso do Rinderpest, que é uma doença que ataca muito os ruminantes, né? Então, isso é só para dizer que a vacinação é uma intervenção clínica das mais efetivas que nós temos. Tá? Então, o Butantan, ele é um importante produtor de vacinas, não só de vacinas como de soros, né? Então, de uma forma geral, a gente diz que é um grande produtor de imunobiológicos, tá? E dentro de uma vacina, a gente pode encontrar ou pode classificar uma vacina com relação aos seus componentes, né? Então, os seus antígenos, que podem ser de várias naturezas, tá? Imunopotenciadores, que em geral são conhecidos como adjuvantes, e sistemas de entrega. Muitas vezes o sistema de entrega e o sistema de adjuvante, eles compartilham das mesmas propriedades, né? E então, de uma forma geral, essa é a classificação que a gente tem quando a gente tem uma vacina. Com relação aos adjuvantes, os adjuvantes, eles foram descobertos de uma forma muito empírica. Então, os pesquisadores que descobriram foram o Gaston Ramon, né? Isso trabalhando no Instituto Pasteur da França, em que ele verificou que a produção de soro antidiftérico em cavalos, por exemplo, era muito melhorado quando ele conseguia induzir uma pequena inflamação no sítio de injeção. Tá? Então ele começou a tentar descobrir componentes que pudessem criar esse tipo de inflamação no sítio de inoculação, e no final o Alexander Glenn foi o indivíduo que descobriu talvez o adjuvante mais bem sucedido, que são os sais de alumínio, né? Tá? Então, os sais de alumínio representam os adjuvantes mais usados em todo o mundo, tá certo? E foi a grande contribuição desses dois pesquisadores. Então, o que é um adjuvante? O adjuvante, na verdade, ele significa ajuda, né? Tá certo? E então são substâncias quando, em combinação com antígenos, induzem uma maior resposta imune contra o antígeno em comparação com uma formulação contendo apenas o antígeno, tá? Isso induzindo a produção de anticorpos, que são humorais, ou resposta imune mediada por células, tá? Então, esse é o conceito, né, que a gente tem de adjuvante, tá? E olhando para nossas vacinas, a necessidade de adjuvantes é maior quanto mais puro o antígeno for. Se o antígeno for, por exemplo, mais complexo, como as vacinas vivas, por exemplo, você fala assim, vacina, BCG, que são vírus vivos, vacinas de vírus vivos, ou BCG, que é uma bactéria, que é vacinal, mas é usado
na forma viva, né, atenuada, praticamente esse tipo de vacina não precisa de adjuvante, tá? No entanto, quando você pega uma formulação, quando você tem uma formulação que você tem um antígeno purificado, daí você precisa de adjuvante, porque o antígeno por si só, ele não tem todos os componentes suficientes para induzir uma resposta imune adequada, quanto um organismo complexo como o BCG, que tem uma série uma complexidade muito grande de antígenos na sua membrana, tá? Então, isso aqui é uma linha do tempo, só para mostrar para vocês o desenvolvimento de vacinas que aconteceu desde da primeira vacina, que foi a vacina da varíola, que foi desenvolvida pelo Jenner. Então, a vacina do Jenner, ela é interessante porque ela é muito especial, né? O Jenner observou as mulheres que faziam a ordenha das vacas, né? E viu que algumas ordenheiras, na presença de algumas pústulas dos animais, pegavam um pouco essas pústulas, contraíam um pouco uma doença muito parecida com a varíola, mas que depois, mais tarde, elas ficavam imunes, né, à varíola. Então, a vacina da varíola, então, foi usando a varíola da vaca como antígeno e se mostrou adequada. Então, essa é uma situação muito especial para você achar uma outra parecida para desenvolver uma outra vacina parecida. Então, demorou mais ou menos de 1800 a 1900 para que a próxima vacina fosse desenvolvida. E essas vacinas aqui que foram desenvolvidas, a da raiva, e entre outras, elas usaram um outro conceito, que é você inativar a vacina, tá? Ou você atenuar a vacina. Então, isso foi um outro salto tecnológico no desenvolvimento de vacinas, e um outro salto tecnológico importante foi com a descoberta, então, dos adjuvantes. Com a descoberta dos adjuvantes, várias vacinas foram desenvolvidas, tá certo? Algumas que não precisavam de adjuvantes, mas outras utilizaram adjuvantes, tá certo? E esses avanços tecnológicos é que dão os saltos, né, no desenvolvimento de vacinas. Hoje, a gente sabe que por conta de Covid-19, nós vamos ter um outro salto tecnológico e desenvolvimento de novas vacinas em função dessa nova tecnologia que são as vacinas de RNA mensageiro. Bom, então, voltando, os sais de alumínio, eles foram descobertos, usados nas vacinas, a partir próximo de 1920, tá certo? E de lá, somente perto de 2000, é que outros adjuvantes foram sendo usados nas vacinas, tá? Então, demorou todo esse tempo para que outros adjuvantes pudessem ser desenvolvidos. E hoje a gente sabe que o desenvolvimento de novos adjuvantes vai ser muito facilitado em função do conhecimento acumulado que a gente teve, que a gente tem hoje, porque até então o desenvolvimento de adjuvantes era de uma forma muito empírica, né? Na base do acerto e erro, tá? Para a gente falar um pouquinho de adjuvantes, a gente vai falar um pouquinho do sistema imune e a sua importância, tá certo? Para vacinação, né? O sistema imune e a sua importância. O sistema imune é uma parte essencial de organismo, tá? Sem o sistema imune, a vida não seria possível. Por quê? Porque cada organismo ele é agredido de várias maneiras quando encontra outro organismo, quando encontra um ambiente não muito apropriado. Então, o sistema imune ele
coevoluiu com seres vivos para que pudesse fornecer um sistema de defesa para o organismo, tá? E o sistema imune, que ele é único e trabalha de forma coordenada, mas por questões didáticas, a gente vai dividir o sistema imune em sistema imune inato e sistema imune adaptativo, tá? O sistema imune inato, em geral, são as barreiras físicas, como a pele, as químicas, que são as secreções, né? E aquelas mediadas por células que defendem o organismo de infecções de forma geral e não específica, como macrófago, mecanismo de fagocitose, sistema complemento e assim por diante. A imunidade adaptativa, por outro lado, é uma resposta imune que permite o reconhecimento específico de antígenos e patógenos, induzindo uma forte resposta imune específica a qualquer tempo quando o antígeno ou patógeno é identificado, com resposta de memória através de mecanismos de recombinação genética e expansão clonal. Então, tem esses dois tipos de imunidade, e a gente vai falar mais da imunidade inata. Bom, vamos falar então da imunidade inata, um pouquinho da imunidade inata. Como é que a imunidade inata trabalha? Ela trabalha baseada no reconhecimento de padrões moleculares associados a patógeno. Então, todo patógeno tem um padrão molecular que as células reconhecem, tá? E como é que elas reconhecem? Por receptores de reconhecimento padrão, tá? Então, você tem um sistema de padrões moleculares que são reconhecidos por receptores, tá? Então, quando você tem uma infecção, tá certo? Essas moléculas que são específicas de patógenos, elas são apresentadas para esses receptores que são reconhecidos, tá certo? E o sistema imune inato, então, é ativado, tá? Isso pode levar a uma resolução da infecção, tá certo? E se essa infecção não for resolvida e o processo inflamatório for crônico, ele pode levar a um problema de autoimunidade, por exemplo, tá? Quando eu fui preparar essa aula, eu me lembrei de uma revisão que a gente escreveu em 2011, e eu fui rever o material e ele continua até aqui bastante atual. Então, eu vou mostrar algumas coisas para vocês. Então, esses receptores que nós temos esses receptores que parte desses receptores estão na membrana, às vezes estão no citossol, às vezes estão em endossomos, por exemplo, no caso desses Toll-like receptors, tá? Então, nós temos como receptores, esses PRRs, nós temos receptores do tipo Toll-like receptors, nós temos receptores do tipo lectinas, tá certo? Que se ligam a lectinas. A gente tem aqui receptores que têm motivos, tá certo? Específicos que são receptores induzíveis por ácido retinóicos e que têm esses motivos que são, em geral, bastante comuns, que são domínios que se ligam a RNA, por exemplo. A gente tem uma família aqui que tem domínios que se ligam a nucleotídeos e também e que também tem domínios ricos em leucinas, repetições de leucinas, tá certo? E que são chamados os NLRs, esses que são retinóicos ácidos induzíveis, né? São chamados de RLRs, são siglas, né? E também a gente tem outros sensores de DNA que estão dispersos no citossol, tá? Então, nós temos vários tipos de receptores que reconhecem esses PAMPs, né? Esses padrões moleculares de patógenos, tá? Então, esses receptores, eles não só reconhecem o que é self, mas também não self, quer dizer, eles reconhecem quando tem uma infecção, o não self, tá certo? E daí
tudo esse mecanismo é ativado, processo inflamatório, resposta imune adaptativa, reparo de tecido, e quando é um ligante endógeno, em geral, você promove uma certa inflamação, um certo reparo no tecido, mas você não estimula a imunidade adaptativa. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui com vocês é que durante a infecção, tá certo? Eu tenho uma diferença muito importante, é que durante a infecção, eu estimulo uma resposta imune adaptativa, tá? E também, como eu estava falando para vocês, nós temos então esses ligantes endógenos e exógenos desses receptores, tá? Então, essas vias vão ser ativadas, inibidas ou moduladas. Então, nós temos vários aqui, tem uma tabela mostrando vários desses receptores, tá? E a gente sabe que mutações desses receptores ou de proteínas que compõem as vias desses receptores podem causar doenças ou predisposição a doenças e infecções, tá? Então, aqui tem uma lista, tá certo? De mutações em alguns receptores, por exemplo, sei lá, eu vou dizer Toll-like receptor 2, o indivíduo pode ficar suscetível à tuberculose e à lepra, por exemplo, e assim por diante. Então, mutações nessas proteínas podem desencadear, então, uma maior predisposição ou suscetibilidade a infecções, tá certo? E a outra coisa que a gente tem que lembrar é que durante uma infecção, tá certo? Não é só um tipo de receptor que é ativado, mas são muitos tipos de receptores que são ativados, fazendo com que a resposta seja uma resposta muito robusta do sistema imune, tá certo? E que quando a gente, às vezes, usa um adjuvante ou outro adjuvante, às vezes a gente está ativando uma parte apenas dessa resposta imune inata, tá? Então, a resposta complexa pela ativação de múltiplas vias ao mesmo tempo e local quando a gente tem uma infecção, tá? E o que a vacina tenta fazer? Na verdade, a vacina tenta mimetizar uma infecção natural, tá? E quando, então, eu tenho uma infecção, eu tenho ativação de múltiplas vias e essas vias se conversam entre elas, tá certo? Finalizar essa conversa dentro do genoma, né? Então, fazendo a estimulação de genes que são responsáveis por associadas a respostas a genes de interferon ou moléculas pró-inflamatórias, né? Como TNF, interleucina 1, interleucina 6, 18, 12 e assim por diante, tá? Então, a gente tem toda uma sinalização que se conversa e que chega no núcleo, tá? Para induzir a expressão de genes específicos, tá certo? E eu vou chamar a atenção que no caso do Toll-like 4, né, receptor 4, ele se liga a moléculas de LPS que estão presentes em bactérias gram-negativas, e quando isso acontece, ela ativa duas vias extremamente importantes, que depois a gente vai falar um pouco, que é uma via mediada por essa proteína adaptadora, que é o MID88, ou mediada por esse sistema TRANTRIF, também pode ser reconhecido como, tá? Essa via, ela vai induzir genes associados a interferon, enquanto que essa outra via, ela vem e ativa principalmente os genes relacionados com respostas pró-inflamatórias, tá? E, e essas vias acontecem, então, principalmente quando a gente tem ativação delas, né, durante a infecção, que a gente pode ver que ativa não só receptores que estão no citossol, estão dentro de partículas como endossomos, ativam mitocôndrias e chegam até o núcleo,
E o que acontece quando eu tenho desbalanço de toda essa resposta imune inata? É o que acontece, por exemplo, em alguns casos, em alguns indivíduos que tiveram COVID, por exemplo, tá? Então, em COVID, o que acontece? Eu tenho um desbalanço da resposta imune inata, de forma que eu tenho uma tempestade de citocinas, e isso acaba lesando, né, de forma sistêmica múltiplos órgãos. E isso leva à falência desses órgãos e o indivíduo acaba falecendo em função dessa tempestade de citocinas que tem a ver com a resposta inata não controlada, de forma não controlada, tá? Então, a gente precisa ter essa resposta imune inata, mas ela tem que ser controlada. Se ela não for controlada, ela pode fazer mal para o indivíduo. Então, o que a gente tem? A gente tem, novamente, né, o reconhecimento por receptores. Isso aqui, de certa maneira, o patógeno ele é fagocitado, tá certo? Parte desse patógeno ele é destruído, tá certo? Uma série de sinais vão levar para o núcleo, que vão estimular, então, a secreção de citocinas e moléculas coestimulatórias. Por outro lado, os antígenos que fazem parte desse micro-organismo, desse patógeno, eles vão ser apresentados para o sistema imune adaptativo, tá certo? Via sistema MHC. Pode ser MHC1 ou MHC2, tá? Então, isso aqui, em geral, quando você tem uma infecção bacteriana, em geral, você tem uma apresentação dos antígenos na forma MHC2, tá? Quando você tem uma infecção viral, em geral, tá certo? Você tem uma apresentação no sistema MHC1, tá certo? E também MHC2. E também você tem a secreção de citocinas e moléculas coestimulatórias ativadas por essa sinalização do sistema imune inato, tá? E quando você tem uma célula, por exemplo, que é atacada por um vírus e acaba morrendo, tá certo? Essa célula também é reconhecida pelo sistema imune inato e acontece a mesma coisa. Os antígenos virais são apresentados, né, responsáveis pela morte da célula, são apresentados no contexto MHC1 ou MHC2, ao mesmo tempo que as citocinas e moléculas coestimulatórias são secretadas ou produzidas, tá? Então, o que esse sistema imune inato tem a ver com o sistema imune adaptativo? O que acontece é o seguinte, você tem, então, a célula apresentadora de antígeno, que é uma célula dendrítica, por exemplo, que encontra o patógeno, encontra o antígeno, tá certo? Isso vai fazer com que essa célula apresentadora fique ativada, processe os antígenos, tá certo? E esses antígenos são apresentados no contexto MHC1 ou MHC2. Ao mesmo tempo que isso acontece, ela secreta citocinas e também expressa moléculas coestimulatórias que vão fazer parte de uma sinapse imunológica que, junto com o sistema MHC1 ou MHC2, vão modular o tipo de resposta imune adaptativo que a gente tem. Então, nesse contexto de sinapse imunológica e na presença de citocinas específicas, tá certo? E aqui a gente tem vários exemplos de citocinas específicas, você vai ter um sistema imune adaptativo balanceado para um sistema TH2, TH1, TH17 e assim por diante, tá? Isso significa, por exemplo, aqui, que você tem uma resposta humoral mais evidente. Aqui no TH1, você vai ter uma resposta imune celular mais evidente, e assim por diante. Então, essa conexão entre o sistema imune inato
na verdade, o sistema imune inato, ele vai determinar o tipo de resposta imune adaptativa que eu vou ter, tá? Então, o que a gente pretende quando a gente coloca o adjuvante é justamente mimetizar essa infecção de forma que a gente possa dirigir a resposta imune da forma que a gente deseja, tá? Então, hoje, nós temos vários tipos de adjuvantes que estão sendo usados para as vacinas. Então, nós temos sais de hidroxialumínio, hoje nós temos um adjuvante muito potente chamado MF59, que é uma emulsão baseada é uma emulsão de óleo em água contendo esqualeno, e essas são outras emulsões que têm, além de esqualeno, também tem outros componentes. Por exemplo, aqui nesse caso é um sistema que usa monofosforilipídio A e hidroxialumínio. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá certo? Mas a mensagem que eu queria passar para vocês é que o sistema imune inato é que vai determinar o tipo de sistema imune adaptativo, a resposta imune que a gente vai ter, tá? Bom, então, hoje nós temos vários tipos de adjuvantes que estão sendo usados nas vacinas. Então, em alguns desses adjuvantes são de uso veterinário. Então, Montanide, ISA 51, por exemplo, é para uso veterinário, mas tem todos os outros que são usados para humanos, tá certo? E o principal deles é o hidróxido de alumínio, né? Então, quando a gente fala de hidróxido de alumínio, antigamente se achava que o mecanismo de ação do hidróxido de alumínio era uma liberação lenta do teu antígeno, que está adsorvido ao hidróxido de alumínio, né, na forma insolúvel, e que o efeito adjuvante era por conta de um efeito de depósito. Tá? Então, o hidróxido fica depositado, né, no sítio de injeção. Então, esse seria o mecanismo de ação adjuvante. No entanto, por exemplo, esse é um trabalho que mostrou se você tira esse depósito 2 horas depois da inoculação que você faz, você não muda a resposta imune. Quer dizer, você não precisa ter aquele depósito de antígeno mais hidróxido de alumínio ou sais de alumínio por um longo período. Basta apenas 2 horas e você pode tirar, então não tem o efeito de depósito. Então, mostrando que o efeito de depósito não é requerido para a ação adjuvante do hidróxido de alumínio, tá? Depois se mostrou que talvez a formação de uma resposta imune inata, mediada por um sistema bastante complexo chamado inflamossoma, seria importante para a atividade do hidróxido de alumínio. Então, o que acontece na ativação por hidróxido de alumínio que se imaginou? É que os sais de alumínio, né, tá certo? Eles, de alguma maneira, eles ativam as catepsinas B, que são proteases existentes no lisossomo, promovem efluxo de cálcio e assim por diante, e a catepsina B também participa da formação do inflamossomo, tá? E o inflamossomo, ele ativa uma protease que é a caspase 1, que vai processar as pró-interleucinas do tipo 1, do tipo 18 ou do tipo 13, fazendo com que a proteína madura seja então secretada. Então você produz então essas citocinas pró-inflamatórias. Sais de alumínio, mas também cristais de ácido úrico fazem a mesma ação, tá? Então, então o que se imagina que a ativação do inflamossoma, assim como hidróxido de alumínio, existem várias outras moléculas ou bactérias ou micro-organismos que ativam o sistema inflamossoma, mas hidróxido de alumínio parece que é um
uma forma de ativar o inflammassoma, e dessa maneira você faria a modulação para uma resposta de produção de anticorpos, tá certo? Do tipo balanceado para TH2, estimulando a produção de anticorpos, tá certo? E isso daí é mediado, por exemplo, ele não só estimula essa via de produção de anticorpos, né, mas ela também inibe a resposta celular do tipo TH1, tá? Então, ela não só estimula uma via, mas ela inibe a outra via, tá? E a forma como ela faz isso é uma forma bastante complexa. Então, existem aqueles mediadores, receptores citoplasmáticos do tipo NR, nucleotídeo leucine rich, NLR, domínios, né, que eu mostrei anteriormente, e esses receptores, eles são ativados, então, pela caspase e assim por diante, desculpa, pela caspase não, pela catepsina B, e isso acaba sendo ativado, e isso forma um complexo, que é o complexo inflammassoma. Então, é um negócio bastante complexo, que existe uma multimerização de diversas proteínas formando esse complexo. E esse complexo é que vai, então, ativar a caspase 1, e a caspase 1 é que vai processar as pró-interleucinas nas formas maduras. E isso vai, então, quando você processar, isso daí acaba sendo secretado. O que é interessante é que existe uma conversa muito grande entre os diversos sistemas imunes inatos. Então, ao mesmo tempo que eu tenho ativação desses receptores todos e ativando o inflammassoma, que vão processar as pró-interleucinas, por exemplo, a ativação de alguns Toll-like receptors fazem com que a expressão das pró-interleucinas seja aumentada. Então, eu tenho, de forma muito concertada, né, muito combinada, eu tenho a expressão gênica ao mesmo tempo que eu tenho processamento dos precursores, tá certo? Por uma via e por outra via, tá? Então, existe uma conversa muito grande entre todas essas vias para fazer o serviço corretamente, né? Como eu mostrei aqui, tá certo? Para você formar esse inflammassoma, você precisa da caspase, né? Então, você precisa da caspase, que vai processar, então, essas pró-interleucinas e assim por diante. Então, o que acontece é que outros trabalhos mostraram que se eu tiver um nocaute, quer dizer, um camundongo que é deficiente em caspase 1, eu vou, em tese, eu não poderia produzir interleucina 1 madura, porque não teria como ser processado, né? A forma precursora na forma madura. No entanto, quando eles fizeram esse nocaute, eles mostraram que a resposta imune de adjuvante, né, a resposta de adjuvante do alumínio não foi perturbada. Então, mostrando que a ativação do inflammassoma via caspase não é a história toda do mecanismo de ação de hidroxialumínio, tá? E outros trabalhos mostraram que, na verdade, hidroxialumínio interage com a membrana de células dendríticas, com lipídios de células dendríticas, tá certo? Fazendo com que você consiga ter a ação adjuvante via interação desses lipídios, né? Então, eles mostraram, por exemplo, usando microscopia de força atômica, então você tem o que eles chamam de cantilever, mas é um probezinho que eles fixam alumínio, e aqui eles fixam
os lipídios, tá certo? E daí o que acontece é que esse é um microscópio de força atômica. Ele mede a força com que essa interação entre essa sonda que tem alumínio, por exemplo, hidróxido de alumínio, com o lipídio. Ele consegue medir a força de interação. Então, esse trabalho ele mostra que o hidróxido de alumínio, sais de alumínio, interagem com lipídios, tá? E que o modelo proposto, e que eles, estou resumindo, né, toda a história, é que quando você tem o hidróxido de alumínio, isso daí, ele, de certa maneira, ele absorve aqui na membrana e se liga, então, aos lipídios. Quando isso acontece, esses lipídios se organizam de uma forma que acabam ativando algumas proteínas quinases, tá certo? E essa ativação dessas proteínas quinases acabam ativando, então, essa célula apresentadora de antígeno, tá certo? E fazendo com que o antígeno seja apresentado, você tem uma expressão de moléculas coestimulatórias que favorecem, então, a interação com células do tipo auxiliares, do tipo CD4, e isso seja, então, também apresentado às células B para a sua ativação e produção dos anticorpos. Então, além disso, se mostrou que DNA das células hospedeiras que são mortas ou pela ação do adjuvante ou pela infecção, nesse caso, em resposta ao adjuvante hidróxido de alumínio, esse DNA ele participa desse processo adjuvante do hidróxido de alumínio. Tá? Então, é um processo mediado por MHC classe 2, tá certo? E, aparentemente, moléculas de DNA do hospedeiro estão envolvidas, né, nesse mecanismo também de ação do hidróxido de alumínio. Então, o que a gente pode ver? A história para um negócio que foi descoberto em 1920, começou a ser usado em 1920, nós temos mais perguntas do que resposta, tá certo? Então, o efeito adjuvante de sais insolúveis de alumínio é ativado por diferentes, complexos e distintos mecanismos, tá? E a gente ainda não sabe direito como é que funciona o hidróxido de alumínio. Outro adjuvante extremamente importante é o MF59, que começou a ser usado no final de 2000, né? No começo de 2000, desculpe. O que se sabe sobre esse adjuvante é um adjuvante que forma uma emulsão, então formam partículas, né? Ao redor de 160 nanômetros, ele tem essa composição e é muito importante para a sua ação adjuvante a presença do esqualeno, tá? Que é um sinal sinal de morte celular até, tá? E o que acontece quando esse adjuvante é inoculado com o antígeno? Existe um grande recrutamento de células apresentadoras de antígenos, células do sistema imune inato, como monócito, eosinófilo, basófilo, neutrófilo, que vão para o sítio onde tem o MF59, tá? E essas células apresentadoras de antígenos que vão para esse sítio também, depois eles carregam, então, reconhecem os antígenos, processam os antígenos e vão depois para os linfonodos, tá? E daí, nesses linfonodos, é que ocorre toda a ativação das células dos linfócitos B, tá? Então, esse é o mecanismo principal conhecido para o MF59, que é aceito e aparentemente é assim que funciona. No entanto, a história não é só isso. Então, esse é um experimento muito interessante, que eles usaram, por exemplo, alumínio, adjuvante de Freund, esse aqui eu não me lembro, esse aqui é o MF59. E eles fizeram um ensaio muito interessante,
em que eles injetaram, junto com o adjuvante, não só o antígeno, mas também injetaram luciferase e luciferina, tá? A luciferase, na presença da luciferina, ela emite luz, se tiver ATP, tá? Então, a produção de luz ocorre à custa de ATP. Então, o que eles mostram aqui, então eles injetaram aqui só salina, e aqui eles injetaram o adjuvante, então, com antígeno e luciferina, luciferase. Como tem ATP, floresceu. Floresceu não, emitiu luz. Enquanto que os outros não fizeram nada disso. Então, provavelmente, no local de inoculação do MF59, ocorre uma liberação de ATP, tá certo? E esse ATP é o que está causando, então, a ativação da ação da luciferase no substrato luciferino, emitindo a luz que a gente está vendo aqui. Então, e aparentemente esse ATP faz parte do mecanismo de ação do MF59, tá? Um outro componente adjuvante que é muito usado é o monofosforilipídio lipídio A. Como eu falei para vocês, acho que no comecinho, quando eu ativo o Toll-like receptor 4, eu ativo duas vias. Uma que é pró-inflamatória, que é mediado por MID88, e a outra, que é TRAN-TRIF, que eu ativo uma outra via que promove a resposta imune, principalmente associado à resposta de interferon, e essas duas vias elas são ativadas quando eu tenho, então, o LPS, né, o lipídio A, principalmente, que é um componente do LPS. Não é a molécula toda do LPS que ativa, mas é o lipídio A que faz parte do LPS, que está, então, nas bactérias gram-negativas, né? O LPS é uma endotoxina envolvida em choque séptico, né? Então, isso aqui é o lipídio A, por exemplo, da Salmonella typhimurium. O monofosforil nada mais é do que o lipídio A tirando um fosfato, tá? Então, o lipídio A, ele é difosforil. E o monofosforil, o que acontece com o monofosforil é que ele só ativa a via boa, ela não ativa a via inflamatória. Então, esse o MPLA tem sido usado muito também como adjuvante de vacinas, tá? Então, esses são também os sistemas, né, de adjuvante que existem, né, que estão descritos. Por exemplo, tem a saponina QS21, combinado com monofosforil lipídio A, formulado na presença como lipossomos, e isso tem sido usado na vacina da malária, a segunda geração de vacina da malária que usa e que tem tido uma resposta muito alentadora, né? Tá certo? Contra herpes zoster também. Então, existem uma série de sistemas de adjuvantes que estão sendo usados também, que é o que nós temos assim hoje à nossa disposição para uso. Então, nós temos hidroxialumínio, temos monofosforil, lipídio A e todos esses sistemas de adjuvante, tá? Então, qual é a mensagem que eu quero passar? Que a mensagem que eu quero passar é que existe espaço para desenho de novos adjuvantes, mas de forma racional. Então, a gente consegue fazer um desenho racional de novos adjuvantes, tá certo? Baseado no conhecimento da biologia do sistema imune inato, principalmente dos PAMPs e DAMPs, que se ligam aos seus receptores, aos seus respectivos receptores. As PAMPs são os padrões moleculares associados a patógenos. Os DAMPs são os padrões moleculares associados a perigo. Perigo, D de danger, tá? Então, esses padrões acabam ativando PRRs que, então, entendendo todas essas vias de como PAMP e DAMP funciona, a gente pode, então, fazer um desenho racional de novos, ou testar novos adjuvantes, tá?
Então, só para vocês terem uma ideia da complexidade, quando você coloca esse quadro, assusta bastante, né? Porque você vê um monte de receptores, não só citoplasmáticos, mas também citossólicos, endossômicos, sendo ativados por esses dumps e pumps, tá certo? E chegando aqui no núcleo para estimular uma série de genes de forma muito específica, tá certo? É lógico que isso é de uma complexidade muito grande, então às vezes a gente prefere olhar assim de uma forma mais simples, né? Então aqui é um exemplo em que a gente vê vários dos adjuvantes e como que eles funcionam, tá certo? O que eles ativam, aqui por exemplo tem o inflamossomo e assim por diante, né? E finalizando com a ativação de genes, né, que são específicos. Então, às vezes a gente, num cartoon, a gente simplifica, mas você percebe que o controle da expressão desses genes tem um controle muito fino, que participam muitos fatores de transcrição que não são só NF-κB, mas tem FOS, JUN, entre outros aqui, tá certo? Então, é um sistema bastante complexo, tá certo? E que permite hoje a gente trabalhar com um ferramental mais próximo, né, mais favorável no desenvolvimento de vacinas, porque o que os adjuvantes vão fazer é ajudar a gente a desenvolver novas vacinas que a gente não tem. Então, por exemplo, no Instituto Butantan, nós desenvolvemos um adjuvante parecido com o MF59. Então, a gente pegou uma fase aquosa, misturou com uma fase oleosa, misturou, emulsificou, e com isso a gente obteve o adjuvante IB160. Então, a gente produziu lotes para ver a robustez do processo. Então, todos eles têm mais ou menos 160 nanômetros, produziram partículas de 160 nanômetros. A gente viu que a quantidade de esqualeno está dentro daquilo que está dentro da especificação esperada, né? Tá certo? Então, a gente produziu, então, um adjuvante que nós nomeamos de IB160, muito parecido com o MF59, que tem essa composição aqui e tem essas partículas, micropartículas, que tem mais ou menos esse tamanho de 160 nanômetros. Então, com isso, a gente consegue se preparar, por exemplo, para uma pandemia, né? Então, a pandemia aviária H7N9, tá? A gente conseguiu produzir o antígeno H7N9, nós produzimos o adjuvante IB160 e fizemos até ensaios clínicos de fase 1, tá certo? E aqui, só para mostrar para vocês os títulos, né? Os maiores títulos foram com as vacinas adjuvantadas com IB160, que estão aqui, ó. São sempre esses primeiros aqui. E em comparação com o antígeno não adjuvantado. Então, vocês podem ver a resposta do antígeno nas mesmas concentrações de dose quando você não coloca o adjuvante. E quando você coloca o adjuvante, você tem um salto de resposta imune, tá? Então, qual a importância de adjuvante? Você tem um aumento da resposta imune, e tem uma resposta imune mais robusta. Você modula o tipo de resposta imune que você quer, resposta imune adaptativa, se você quer TH1, TH2, TH17, você tem uma maior duração da resposta imune, você aumenta o número de doses de vacinas produzidas pelo uso de quantidades menores de antígeno, você tem vacinas mais eficazes e baratas, e é lógico que a segurança sempre acompanha, né, os testes de vacinação, mas isso independe se ela tem ou não adjuvante. Ela sempre tem que ser segura, mas com o adjuvante você tem vacinas mais eficazes e mais baratas por essas questões
que eu coloquei anteriormente, e é lógico que a gente pode ter uma melhor preparação para uma situação pandêmica, tá? Então, essas são as grandes importâncias, né, de você ter adjuvante em vacinas, tá? Então, o Instituto Butantan construiu o Centro de Produção Multipropósito de Vacinas. Essa é uma planta que vai ter uma tecnologia de produção de vacinas usando células em cultura, mas ao mesmo tempo, essa mesma planta, ela tem uma área para produção desse adjuvante IB160 que foi desenvolvido, que a gente espera que a partir de 2025 ou 2026, a gente inicie os trabalhos de produção desse adjuvante, que tem uma capacidade, essa área tem uma capacidade para produzir de 100 a 200 milhões de doses por ano, tá? Então, não é um desenho, essa planta existe, hoje ela está sendo qualificada, tá? Então, a gente espera ter a produção de adjuvantes no Brasil, o que isso vai implicar numa maior autossuficiência no país na produção de vacinas. A gente tem algumas pessoas que eu coloquei aqui que são importantes nessas, ne- nessa iniciativa, né? Nós temos o diretor do Butantan, o professor Esper, o diretor da divisão de produção, que é o Ricardo Oliveira, o Douglas Macedo, que é o diretor da área de produção de vacinas de influenza, a Priscila também está associada com a produção de vacinas de influenza, principalmente na produção de bancos, a área de formulação em vase com a Marina, a produção do adjuvante, que é a Milena Akamatsu, e muitas outras pessoas também participaram, mas não estão aqui porque não caberia, tá? Então, o que eu queria finalizar, dizer para vocês que o que é uma... Eu queria conceituar para vocês o que é tradição, né? Tradição é uma revolução que vai ser incorporada na rotina de vida das pessoas, tá? E revolução é justamente o contrário, né? Algo que vai ser incorporado como tradição, né? Então, o nosso sonho é fazer muitas revoluções, né? A revolução, no nosso caso, é que cada desenvolvimento que a gente realiza deve ser uma revolução em saúde pública. Se a gente for bem-sucedido, a nossa revolução será incorporado como uma tradição. E um exemplo disso é o Programa Nacional de Imunização. Foi uma grande revolução e hoje é algo tradicional. Ninguém fala que foi algo revolucionário. Hoje já está no dia a dia das pessoas. Então, o que a gente quer fazer é essa revolução que vai se transformar numa tradição. E outra coisa que eu queria falar para vocês é que a gente vai encontrar na nossa vida profissional profissionais básicos, profissionais muito bons que vão explicar um pouco melhor do que um profissional básico, outros que são melhores ainda, que vão demonstrar aquilo que explicam, e outros que vão ser superiores, que são os profissionais que inspiram a gente, né? Então, eu acho que a gente tem que tentar inspirar os nossos amigos, a nossa família, os nossos estudantes, os nossos colaboradores, né? E uma pessoa que me inspirou muito na minha trajetória foi o professor Isaías Hall, né? Ele fundou o Centro de Biotecnologia do Instituto Butantan, fez uma revolução enorme no Instituto, foi responsável pela produção de soros e vacinas do Butantan em um conceito industrial bastante moderna, né, de forma moderna, em sistema, usando conceitos de sistema fechado. E ele lutou muito para o uso gratuito dos soros e vacinas pelo Sistema Único de Saúde para todos os brasileiros. Infelizmente, ele faleceu em 2022, né? E por isso que eu acho que o nosso próximo projeto vai ser o mais importante, né? A gente pretende clonar o Isaías, né? Então, a gente pegou o tecido do Isaías, a gente vai não só clonar o Isaías, mas a gente vai tentar melhorar o Isaías, né? Então a gente vai botar um cabelinho nele e daí nós vamos amplificar, né, os clones e assim por diante. Estou fazendo essa brincadeira, mas
o importante dessa questão é a inspiração que o professor fez com muitas pessoas, né, dentro do Instituto Butantan, e o processo de amplificação que isso significa, né, que apesar de ter falecido, a obra dele não só fica, mas ele fica amplificado pelas pessoas com quem ele contaminou, né? Então, esse processo de amplificação mais ou menos simboliza isso. Então, esse aqui é o resultado da clonagem que nós fizemos, né? Do Isaías com o cabelinho. E, na verdade, eu queria prestar uma homenagem para o Isaías, porque ele foi uma pessoa muito importante na minha carreira. Então, eu queria agradecer a vocês pela atenção, pelo tempo. Agora já no final da tarde, começo da noite. Muito obrigado. Obrigada, doutor Paulo. Muito interessante essa aula que o senhor deu. E eu acho que tem essa questão, a gente tem que estar preparado para as próximas pandemias, né, que virão. Fico muito orgulhosa de saber que o Brasil tá trabalhando, né, já está bem avançado, inclusive com essa planta nova, né, dos adjuvantes, muito interessante. E aí eu vou começar a fazer as perguntas. É, só um minuto, começa com o doutor Leon. Espera aí, só um pouco. Foram muitas perguntas. Ó, doutor Leon, ele está perguntando quais adjuvantes vêm sendo usados na vacina anti-Covid-19. Quais observações se obteve deste uso? Então, a vacina de Covid ela é muito interessante, porque não existe uma vacina de Covid, né? Existem várias vacinas de Covid. Então, por exemplo, a vacina mais bem sucedida é a vacina de RNA mensageiro. Alguns dizem que a formulação da vacina de RNA na forma de nanopartículas lipídicas não é só um sistema de entrega, mas ele também tem uma ação adjuvante. Isso é bastante controverso ainda. Então, por exemplo, no caso de vacina de RNA, eu não sei se a gente pode dizer em ação adjuvante ainda, tá? É lógico que se você não usar a formulação em nanopartículas lipídicas, a sua resposta imune vai ser muito baixa e talvez inexistente. Mas aí pode ser por outras questões, proteção do RNA mensageiro, né, contra as nucleases, né? E quando você usa essas partículas, você protege e você consegue entregar o RNA mensageiro para dentro das células e de lá ela é expresso no citoplasma, né, nos antígenos e assim por diante. Então, depende muito da vacina. Existem hoje vacinas que são baseadas em antígenos recombinantes. Esses, com certeza, eles utilizam de adjuvantes, tá? Utilizam adjuvantes. Então, eles podem utilizar hidróxido de alumínio, porque a resposta principal que se deseja é de produção de anticorpos, tá? Então, poderia usar hidróxido de alumínio. Tem vacinas, então, que usam hidróxido de alumínio, tem vacinas que usam MF59, tá certo? E tem vacinas que tentam usar uma outra família de adjuvantes, que é CPG, né? Então, eu acho que ainda não tem uma definição de adjuvantes que são mais usados, mas depende muito do teu antígeno e depende do sistema que você vai usar para apresentar o seu antígeno. Então, por exemplo, no caso até da AstraZeneca, é um vírus vivo no final das contas, né? Ele não é replicativo, mas ele é vivo. Ele infecta as células e quando infecta as células, expressa então a proteína espícula.
E nesse caso você não precisa de adjuvante, o vírus, ele funcionalmente é o vírus. Então depende de cada caso, eu diria, tá? Obrigado, É. obrigado. Doutora Obrigado, Alperim. Doutora Márcia Livonisi, ela perguntou: para uma vacina são utilizados um só tipo de adjuvante ou a mistura de diferentes adjuvantes para ativar vários vias de sinalização ao mesmo tempo? É uma pergunta muito interessante. Na verdade, como a gente tinha poucos adjuvantes, a gente podia brincar pouco. Como a gente agora tem mais adjuvantes, né, e agora a gente entende mais ou menos como que um adjuvante o que o adjuvante tem que ativar, né? Tá certo? As diferentes vias. Então, hoje você pode brincar e fazer essas combinações de adjuvantes e ver qual seria a melhor a combinação. Só tem que tomar muito cuidado, é que o adjuvante, como qualquer vacina, qualquer droga, qualquer coisa, ele tem que ser seguro, tá certo? Se ele ativar muito o seu sistema inato, às vezes ele fica, em vez de ser bom, ele pode ser ruim, tá? Então, existem alguns casos, por exemplo, de vacina de H1N1 pandêmico, que está associado com casos de narcolepsia, em função do uso do adjuvante que foi usado. E isso ainda não está muito explicado, mas existe essa suspeita, né? Então, eu acho que é bastante interessante essa combinação, tá? Acho que tem que ser explorado, mas a gente tem que sempre olhar, nunca esquecer de olhar a segurança do produto final, que é a vacina, tá? A doutora Helena Caride, ela agradece a palestra, muito boa, e pergunta: qual a segurança e eventos adversos relacionados ao uso dos adjuvantes mais modernos, como o MF59 e a família de AS? E comenta: as agências regulatórias têm solicitado testes pré-clínicos e clínicos específicos para demonstração do benefício desses novos adjuvantes frente ao hidroxialumínio. Seria interessante substituir o hidroxialumínio por adjuvantes mais modernos nas vacinas clássicas, como a influenza? Então, eu acho que toda vacina vai doer um pouquinho, pelo menos no sítio da picada, e às vezes a gente tem uma reação adversa, às vezes um pouco acentuado, né? Então tem gente que fica o fim de semana, toma na sexta-feira, fica os fins de semana de molho com dores, um pouco de febre e assim por diante. Eu acho que a tendência dos adjuvantes vai chegar no limite de reações adversas, que você não vai conseguir diminuir muito mais, porque ter reação adversa, na verdade, é um bom sinal. É sinal de que a vacina está funcionando e está ativando o sistema imune. Então, parece contraditório, mas ter um pouco de reação adversa não é ruim. O que não pode é ter uma reação adversa muito intensa demais, que vai prejudicar a saúde do indivíduo, a qualidade de vida do indivíduo, nem que seja momentaneamente, né? Eh, e, Só que tem uma outra questão que hoje a gente tem que pensar, né? A medicina, ela é contra-evolucionária. Tá? O indivíduo que ia morrer por algum motivo, alguma doença, ele não morre porque ele é tratado pela medicina, tá certo? Então, o que que acontece? A gente acaba não selecionando mais, porque ela é contra a evolução, a medicina, de certa maneira, e eu vou acumulando mais questões genéticas, né, relacionadas a até reações adversas, por exemplo. Hoje a gente tem pessoas muito mais reativas do que antigamente, por intervenção da medicina. Não sei se as pessoas me entenderam. Eh, por exemplo, ah, se antes uma alergia, por exemplo, poderia me matar,
sem a intervenção médica, hoje não me mata. E eu vou acumulando esses problemas nas próximas gerações e próximas gerações e próximas gerações. Então, hoje, nós temos populações muito mais reativas contra tudo. Não é só vacina, mas remédio e assim por diante. Interessante. A doutora Ana Iendo, ela perguntou, no desenvolvimento de vacinas veterinárias pelo Butantan, a linha de desenvolvimento de adjuvantes, vacinas vegetais, como saponina, isolada, isso um pouquinho, QS21, ou estou com dificuldade aqui para ler. Ou eu me perdi aqui, desculpa. A grande questão é a questão do desenvolvimento de adjuvantes vegetais. Então, esse QS21, ele é um super adjuvante também super bom. O problema do adjuvante QS21, ele é até muito parecido com os adjuvantes que utilizam esqualeno, né? Esse MF59. Qual é o problema desses adjuvantes? Eles não são adjuvantes sustentáveis, renováveis, tá? Até recentemente. Hoje, por exemplo, o esqualeno ele era produzido a partir de fígado de tubarão, tá? Principalmente de fígado de tubarão. Então, você vai matar toda a população de tubarão. Então, mas hoje se consegue produzir por via biosintética o esqualeno. Então, o pessoal engenheirou toda uma levedura, por exemplo, e hoje você consegue produzir esqualeno por uma via sustentável, que é praticamente biosintética via leveduras engenheiradas. A mesma coisa acontece com o QS21. QS21 é uma saponina que é isolada de uma planta nativa do Chile. O que aconteceu por um certo momento? Essas plantas elas foram praticamente dizimadas, extraídas para a QS21. Hoje, eles estão desenvolvendo, ainda não existe esse biosintético, mas hoje eles conseguem aproveitar de outras fontes, por exemplo, cultura de tecidos vegetais, outras biomassas da mesma planta. Então, já está se tornando mais sustentável o uso do QS21, né? Então, hoje existe o que eles chamam de QS21 sustentável. Então, isso vai fazer não só o uso desses adjuvantes sustentáveis, mas também acessíveis, mais acessíveis, para que as pessoas possam testar e usar. Então, o QS21 é um excelente adjuvante, ele tem também um efeito hemolítico, tá? Então, por isso que você, na formulação do QS21, você tem que colocar colesterol, tá? Porque o colesterol inibe a ação hemolítica ou diminui a ação hemolítica do QS21, mas você vê que ter um pouco dessas reações adversas não é ruim para o sistema imune, tá? O que não pode é ser muito. Então, por isso que se dosa, no caso do QS21, fazendo uma formulação com colesterol. A doutora Daniele Paixão Cavalcante está perguntando para o registro de uma vacina com um novo adjuvante, é necessário conduzir estudos de segurança só com o adjuvante ou pode fazer o estudo apenas com a vacina, na formulação final? Então, na verdade, o que você faz o registro é da vacina, não é do adjuvante, tá? Mas é lógico que quando você testa uma vacina, você também já testou antes, é lógico que não sistematicamente, mas você testou, fez alguns ensaios para mostrar que o seu adjuvante ele é, seguro, tá certo? Então, para registro, você tem que testar a vacina, mas você com certeza
a Anvisa vai perguntar alguma coisa, mas o seu adjuvante sozinho já se mostrou seguro? E assim por diante. Então, alguma coisa você tem que fazer para mostrar. E são testes clínicos, doutor? Não, inicialmente você faz os testes pré-clínicos, né? Você faz os testes pré-clínicos, Com aí adjuvante. se a sua vacina com adjuvante ela for eficaz e for segura nos animais, nos modelos animais pré-clínicos, qualificados, né? Tudo controlado em boas práticas, né? de laboratório, aí você já tem o primeiro resultado para solicitar autorização para fazer ensaios de fase 1. Se for eficácia ok, segurança ok, aí você pode pleitear estudos de fase 1 junto à Anvisa. É lógico que também tem a questão econômica, né, para você avançar ou não no seu projeto. O doutor Humberto Zardo está cumprimentando, falando excelente apresentação e perguntando, olhando do ponto de vista da composição dos adjuvantes, qual seria o efeito de componentes que causam irritação celular, como o Twin 80? Segunda pergunta, qual o impacto das impurezas dos componentes da formulação dos adjuvantes e as impurezas no hidróxido de alumínio? Então, fez duas perguntas, deixa eu ver se eu me lembro da primeira. A primeira foi o impacto da composição de componentes que Certo. têm irritação celular. Então, você vê que alguns adjuvantes não só irritam, como matam as células. Porque quando você, nesse processo até, você mata algumas células e as células liberam, por exemplo, ácido úrico, tá certo? Liberam, por exemplo, esqualeno. Então, um pouco de injúria, né, não é ruim. Você vai causar uma pequena inflamação local, na verdade, que isso vai ajudar a resposta contra o antígeno, tá? Com relação aos contaminantes de adjuvante, isso tem que ser controlado, porque tem contaminante que pode matar o cara, por exemplo, né? Se não for, sei lá, controlado. Eu não sei te dizer assim, agora não me vem na cabeça nenhum contaminante, mas vamos imaginar assim, metal pesado. Tá? Você tem metal pesado na sua preparação de adjuvante. É um horror, vai ser ruim. Então, então não é bom que você use. Você tem que ter uma especificação, né, dos componentes. Esses componentes tem que ser de grau GMP, né, de boas práticas, né, tal, de fabricação, para que você possa usar, né? Então, no mínimo, você tem que ter um grau analítico, tá? Mas, em geral, a gente usa na formulação de adjuvantes grau farmacêutico, né? Reagentes, todos os reagentes de grau farmacêutico. E a doutora Igara Mendes está parabenizando pela palestra e perguntando qual a melhor estratégia para uma seleção racional de adjuvantes. Imagino que o ideal seria conhecer a via de resposta do antígeno de interesse e levar em consideração a inoculação, mas acredito que não apenas isso. Poderia explorar essa questão pensando numa vacina para flavivírus, por exemplo? Então, a pergunta é muito interessante, essas perguntas, porque, na verdade, assim, dependendo do tipo de vírus ou de infecção, hoje até a gente está falando em vacina para câncer, tá? Então, Uhum, dependendo uhum. do tipo de resposta que se deseja, você quer, às vezes, um braço
mais produção de anticorpos, um braço mais produção de resposta imunicelular, do tipo CD8, por exemplo, tá certo? Ou você quer uma resposta balanceada. Então, hoje, a gente consegue modular isso usando alguns tipos de adjuvantes que a gente tem em mente. Agora, o uso de adjuvante vai depender, de novo, da sua vacina, do seu antígeno. Então, hoje, as vacinas contra os, sei lá, os flavivírus, dengue, por exemplo, febre amarela e assim por diante, são vacinas de vírus atenuados, tá? Então, eles são vivos, são vírus vivos, são vacinas vivas. Você, nesses casos, você não usa adjuvante, tá? Porque não precisa. Ele realmente ele mimetiza a infecção da doença, tá? Então, não há necessidade, nesse caso, quando você usa uma vacina viva, de usar adjuvante, tá? A não ser que você esteja usando uma vacina ou de subunidade ou de vírus inativado, aí sim você deve usar adjuvante. Ah, e a doutora Angelita da Silveira Moreira, ela está perguntando sobre quanto aos polissacarídeos de bactéria gram-negativa. O senhor considera como adjuvantes promissores? Olha, polissacarídeos na verdade, assim, a gram-negativa, ela tem na sua parede a grande parte de carboidratos ou polissacarídeos que tem são componentes dos LPS, né? Do lipopolissacarídeo. Então, o que se usa hoje é o monofosforil lipídio A, que na verdade é o LPS em que você tira toda a parte polissacarídica, fica praticamente com o lipídio A, e você tira um fosfato, tá? E ele fica monofosforil, e isso tem ação adjuvante. Então, isso é o que o pessoal tem usado. Agora, tem outros carboidratos que têm ação adjuvante muito bem conhecidos. Por exemplo, inulina é um desses que é de fungos, né? Derivado de fungos e assim por diante. Então, eu acho que é um campo aberto para se estudar até, né? Você tem vários polissacarídeos, açúcares, né? Que têm ação adjuvante. Mais alguma pergunta? Acho que eu fiz todas as perguntas que estão no chat. Bom, então, eu quero encerrar essa palestra agradecendo ao doutor Paulo Lee, uma aula maravilhosa, respondendo todas as perguntas com muita ciência, e agradecer a todos em nome da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, e principalmente pelo que você trouxe de relevante, né, essa contribuição sobre a importância dos adjuvantes nas formulações das vacinas. Então, agora eu vou pedir para que todos abram as câmeras para a gente poder tirar a nossa foto. Para a gente tirar a nossa foto final. Bom, enquanto o pessoal está abrindo, eu queria agradecer, né? Eu ainda não me acostumei em falar sem olhar para as pessoas. Não é muito confortável para mim, mas eu espero que tenha contribuído para alguma coisa aí para vocês. Muito, com certeza muito. E eu também aproveito para informar que na próxima segunda-feira, de 17 de junho, a palestra será do eixo temático Pesquisa Farmacêutica Toxicológica e Clínica. E o tema vai ser Inovações no combate à dengue, de mosquitos tratados à estratégia de monitoramento.
com o doutor Luciano Moreira e a doutora Margarete Capô. O link de inscrição vai estar no chat. Está sendo compartilhado agora no chat. Então, com isso, encerro agora a nossa transmissão e um grande abraço e até a próxima atividade, segunda-feira da semana que vem. Obrigado, gente. Obrigada, Tchau. doutor Paulo.